O plano foi desenvolvido sob a direção da Direção Municipal e da Divisão de Planeamento, e contou com um conjunto de consultores externos e partiu de uma deliberação de 1998, onde foram traçados os objetivos e os termos de referência do plano. Portanto, estamos a falar de há 16 anos atrás. Não é? Daquilo que mais pode ser expressivo hoje, já nessa altura era a intenção de compatibilizar diversas propostas de expressão territorial, intenções de investimento que, por incrível que pareça, ainda subsistem, e configurar esses investimentos e estruturar a zona urbana. Foram estabelecidos, nesta proposta final, foram estabelecidos os objetivos do plano e, portanto, decorrentes desses termos de referência, consubstanciados essencialmente naquilo que é o remate do sistema urbano, a estruturação das redes, a mobilidade e as acessibilidades, os equipamentos e, obviamente, as áreas de gênese ilegal, que, como bem saberão, parte da AUGE número 64, Colónias e Sesmarias, faz parte do plano, de acordo com os limites que foram em 98 traçados e, portanto, que se mantiveram. Quando falamos do remate... Para trás? Quando falamos do remate do sistema urbano, estamos a falar essencialmente do eixo do IC19, grosso modo entre o nó do Alto do Forte e o nó de Ranholas, que já hoje e ao longo dos últimos anos tem acentuado a sua vocação marcadamente de atividades económicas e em que se faz aqui, exatamente na barreira que constitui e que queremos que constitua a A16, se faz o remate deste centro de atividades económicas. Temos, portanto, em termos do território, essencialmente a confluência do IC19 e da A16 e naquilo que é a parte da área urbana de gênese ilegal, a requalificação dessa malha urbana já de alguma forma consolidada naquilo que foi ao longo dos anos sendo desenvolvido, mas ainda não finalizado o seu processo de requalificação. Temos, por isso, já um conjunto de acontecimentos no território, desde alvarás de loteamento emitidos, partes de infraestruturas inacabadas, ocupações dispersas, muitas delas abandonadas na zona norte de caráter industrial, e um sistema ecológico e paisagístico que foi determinante na definição da proposta de ocupação. Convém ter presente aquilo que o Plano Diretor Municipal em 99 determinou e classificou todo este território. Tínhamos essencialmente e temos classificado praticamente todo o território como área urbana, distribuída entre diversas classes de espaço, desde os espaços canais, área de desenvolvimento turístico, área urbana e área urbanizável, e que corresponde a esta percentagem e que é bastante significativa. Portanto, o PDM classifica 96% do espaço como solo urbano e apenas 4% como solo rural, que responde a uma pequena mancha de uma ribeira já junto à A16 e com aquela distribuição entre aquilo que era urbanizável turístico, habitacional e o núcleo histórico da Abrunheira. Iniciamos e enquadramos aquilo que foram os estudos de análise para a proposta de plano pormenor na avaliação ambiental estratégica, portanto ela foi desenvolvida em todas as suas componentes e foram identificados 4 fatores críticos de decisão: a dinâmica económica e social, a qualificação do sistema urbano, o sistema ecológico e paisagístico, como vos disse, foi determinante, e os potenciais ou existentes riscos para a qualidade do ambiente. Apenas uma mostra muito, apenas para terem a noção daquilo que foi estudado
a nível ambiental, ao nível do clima, da geologia, da geomorfologia, portanto todas estas questões foram analisadas. Foi feito um detalhado estudo hidrológico, porque aqui temos essencialmente, quando falei há pouco da estrutura ecológica, temos a atravessar o plano de norte a sul um sistema hídrico bastante marcado e que sofre as consequências de uma área impermeabilizada a norte e que pretendemos, obviamente, defender das áreas já ocupadas a sul e, portanto, tínhamos que criar aqui condições para que o sistema hídrico funcionasse plenamente, sem colocar em risco, sobretudo, as populações a sul. Foram, portanto, identificados as zonas em que deveriam ser criadas bacias de amortecimento desse escoamento hídrico e, obviamente, a determinação da regularização e limpeza das linhas de água. Foram também identificados, enfim, e os habitantes da Abunheira conhecerão certamente o estado em que toda aquela zona se encontra, relativamente ao depósito de entulhos, de resíduos. Foram, inclusivamente, alguns deles identificados como resíduos perigosos, enfim, não no sentido perigosos para a saúde, mas perigosos para o ambiente por via da contaminação dos solos. E terminamos, obviamente, com aquilo que é o estudo da vegetação e habitats, por referência à Diretiva Habitats, e foram todos eles, enfim, eu diria que foi quase um trabalho minucioso de levantamento de toda a área do plano relativamente a cada habitat presente e, portanto, foram identificados, sobretudo, temos aqui aquilo que é o Tujal, Carrascal e o Juncal, são os três principais, mas em zonas já muito pequenas, portanto pouco significativas. À exceção do Carrascal tem talvez uma maior expressão e, portanto, todos estes estudos ambientais depois foram identificados, enfim, ao nível da fauna e da flora, identificadas algumas espécies. Foi identificado, nomeadamente, a possibilidade de, numa gruta existente, poder existir morcegos, e, portanto, isso também é refletido depois naquilo que até que são as determinações até regulamentares. E, portanto, como podem constatar, todas estas questões foram identificadas. Ao nível também do património, foi inventariado todo o património existente e ele está perfeitamente cartografado e inventariado. E culminamos depois naquilo que é a estrutura ecológica e a conectividade ecológica, quer das áreas a norte, quer para sul, por forma a podermos estabelecer aquilo que seriam os corredores que deveríamos manter libertos de ocupação para que o sistema ecológico continuasse e pudesse funcionar, eu diria até em melhores condições do que agora funciona, porque encontra diversos obstáculos que não têm capacidade de absorção. Portanto, a estrutura ecológica está sobretudo assente naquilo que é o sistema hídrico. Esse é o fator determinante na concepção do plano. Foram estabelecidas faixas de proteção muito superiores àquelas que hoje estão legalmente estabelecidas. A lei determina 10 metros, o plano determina 30, portanto, são de facto, considerou-se que de facto aqui deveria existir uma capacidade de funcionamento do sistema hídrico superior, até porque temos áreas impermeabilizadas a norte e áreas impermeabilizadas a sul. Identificaram-se, sobretudo, nos pontos de confluência dos diversos braços do sistema hídrico, pontos-chave que poderiam servir às ditas bacias de amortecimento, e resultou que temos para a estrutura ecológica uma área reservada e, portanto, livre de construção de 41% da área do plano. Portanto, estamos a falar que apenas em 60% da área do plano está prevista a ocupação, e depois já veremos mais à frente, grande parte dela, enfim, corresponde à reabilitação
à reconversão da área de génese ilegal da colónia Sesmarias. Portanto, aqui vem a expressão das condicionantes legais, aliás, passar o slide ao lado, para trás. Podem comparar aquilo que são as áreas de proteção das ribeiras e aquelas que resultam meramente das disposições legais. Temos o atravessamento de linhas elétricas e temos, sobretudo, a proteção às infraestruturas viárias, que também aqui assume uma expressão especial. Portanto, decorrente daquilo que era o ordenamento estabelecido pelo Plano Diretor, dos estudos de caracterização e diagnóstico da área de intervenção do plano, sobretudo nas questões relativas ao funcionamento do sistema hídrico. Determinou-se quais as áreas que poderiam ser ocupadas e de que forma poderiam ser ocupadas e aquelas que não o deveriam ser. Temos, portanto, que do PDM tínhamos 96% contra 4% urbano-rural e no plano de pormenor da Abrunheira Norte passamos a ter 80% urbano e 20%, enfim, números redondos, 20% rural. E que depois é distribuído num conjunto de diversos de usos. Portanto, temos aqui não uma monofuncionalidade, portanto, temos residentes, temos pessoas que vêm aqui trabalhar, temos pessoas que vêm aqui visitar, temos equipamentos que as pessoas vêm aqui servir e, portanto, não se optou por uma monofuncionalidade em que tudo seria destinado, por exemplo, à habitação ou tudo seria destinado a serviços, em que, obviamente, teríamos ou da parte do dia toda esta zona vazia ou da parte da noite toda esta zona vazia. Portanto, criámos aqui alguma dinâmica dos fluxos dos habitantes com os utilizadores, por forma a manter sempre esta zona utilizada. Temos, portanto, esta é a proposta de ocupação do plano, em que nitidamente temos a sul o setor residencial, eu diria que corresponde essencialmente à área urbana de génese ilegal e o seu desenvolvimento. Ela atualmente não está totalmente ocupada, mas está, eu diria, praticamente toda comprometida com o seu processo de reconversão. Foram criadas ali algumas zonas de remate e de envolvência da própria área urbana de génese ilegal, e no setor norte aquilo que é os serviços, a área comercial, os equipamentos turísticos e o equipamento de saúde, em que, como podem ver por esta imagem, e se ainda têm em memória aquela que estávamos atrás da estrutura ecológica, temos, eu diria, muitas semelhanças e total coincidência, isso garanto-vos, porque os dois desenhos foram feitos um em cima do outro, daquilo que é a proteção do sistema hídrico e as ocupações permitidas. Estão ali também assinaladas, como vos falei há pouco, as duas bacias de retenção, que no fundo vão assegurar uma capacidade de encaixe, que é esse mesmo o termo, à escorrência e sobretudo em fenómenos extremos, fenómenos ambientais extremos, uma capacidade de encaixe de proteção das populações e das construções que se encontram a sul do plano. Mas, em detalhe, começando pelo setor norte, temos localizado junto à infraestrutura já existente, que é a 249.4, uma unidade comercial, seguindo aquilo que já é a vocação de todo esse eixo, e no sentido estrito de aproveitar a infraestrutura existente, portanto, em termos de rentabilização de infraestrutura, e é aí que se localiza a unidade comercial, sendo que para o interior do plano é onde tudo o resto acontece e que aí sim temos as áreas livres relativamente ao sistema hídrico e que são potenciadas para o lazer e para a vivência em espaço verde. Temos as atividades económicas distribuídas
quer naquilo que são os principais eixos já hoje apontados no terreno, porque algumas daquelas vias mais ou menos consistentes já existem no terreno, correspondem algumas a áreas pavimentadas, outras a vias degradadas, e que enquadra também as ocupações industriais que existem já junto à A16 e que se encontram abandonadas, muitas delas, algumas delas em estado total de abandono. Tem 2 unidades turísticas, uma corresponde a um compromisso e a uma licença já emitida, que é aquela mais a norte junto ao IC19, e uma segunda que aproveita sobretudo o enquadramento de toda a zona verde e que servirá ali com uma unidade de restauração de apoio à vivência do parque urbano que segue a linha d'água. Também junto a todo este sistema verde está proposto uma unidade de saúde, enfim, que poderá ter muitas valências, desde serviços de diagnóstico, cuidados continuados ou não continuados, enfim, isso dependerá, é uma unidade de saúde privada e, portanto, dependerá, obviamente, do programa que aí for estabelecido, mas será certamente uma unidade de saúde que servirá não só a população da Abrinheira, obviamente, porque este tipo de equipamentos tem uma área de influência mais alargada. E depois ainda uma pequena faixa também de unidades de serviços de remate de todo este setor norte. Foi intenção clara, e porque foi avaliado ao longo dos diversos estudos, que o setor norte não comunicasse com o setor sul, em termos viários, por forma a que todo este sistema pudesse não perturbar aquilo que são estas áreas verdes e de lazer, porque, obviamente, se tivermos movimentos de norte para sul, eles rapidamente passam a ser aproveitados em detrimento de outros e, portanto, iriam certamente desvalorizar aquilo que nós queremos que seja a área mais valorizada de todo este eixo de atividades económicas. Porque, efetivamente, ao longo deste eixo ao longo do IC19, onde ocorrem estas atividades económicas, lembram-se e sabem tão bem quanto eu, temos a construção, temos os parques de estacionamento e não temos rigorosamente mais nada. Aqui teremos certamente um parque urbano e de lazer que dará outra qualidade de vida a quem aqui habita, outra qualidade de vida a quem aqui trabalha e certamente será um espaço que a população, não só dos núcleos envolventes, mas provavelmente até com um raio de influência bastante mais alargado, poderá vir aqui usufruir livremente. No setor sul, temos, como vos falei, essencialmente a reconversão da área urbana de ilegal, direcionada para a habitação. Aquilo que são as atividades aqui existentes correspondem sobretudo a atividades aqui propostas, são sobretudo atividades já existentes. Identificámos a Quinta do Olival com o seu coberto arbóreo como elemento a preservar e, portanto, poderá eventualmente ser destinada a usos turísticos, mas com a preservação de todo o seu coberto vegetal, e depois as outras construções correspondem essencialmente a áreas de remate daquilo que já é o núcleo hoje da Abrinheira. Naquela zona apoente, portanto, junto mesmo à A16, e correspondendo até portanto, ali aquela zona já apanha um outro sistema hídrico, mas que tem certamente solos de alguma qualidade agrícola, propõe-se a criação de um parque hortícola, enfim, aquilo que se chama hoje as hortas sociais ou comunitárias, e que servirá sobretudo a zona habitacional da Abrinheira.
relativamente à execução do plano. Temos que foram definidos índices e para a vossa comparação, aquilo que são os índices estabelecidos hoje no PDM são o índice de referência para as áreas urbanizáveis é um índice 0,3 e para as áreas de desenvolvimento turístico é um índice 0,3. Nós adotámos na proposta do plano da Abrunheira, depois mais à frente vão perceber o que é que são as áreas condicionadas e não condicionadas. As condicionadas correspondem àquelas que têm algumas servidões, alguns impedimentos relativamente à sua ocupação, um índice 0,20 e para as áreas não condicionadas um índice 0,25. Portanto, estamos quer num caso, quer noutro, abaixo dos índices estabelecidos hoje no PDM. Exceção a estes índices estabelecidos foi para a área urbana de génese ilegal, que foi adotado o índice 0,30 pela sua especificidade e até pelo seu processo de reconversão, que aponta já para esta ordem de índices e, portanto, haveria certamente prejuízo do seu processo de reconversão se adotássemos o mesmo raciocínio que adotamos para as outras áreas fora da área urbana de génese ilegal. Portanto, no fundo, aquela planta que ali está do lado direito, do vosso lado direito, as áreas a azul são as áreas condicionadas, portanto, aquelas que correspondem a áreas de servidão e, portanto, foi aplicado um índice mais baixo e, portanto, a todas as outras foi aplicado, no caso da AUJO 0,30 e nas restantes 0,25. Em termos de execução do plano, isso sustentado naquilo que é a divisão cadastral, portanto, os artigos matriciais, foram definidas as unidades de execução por forma a corresponderem a unidades coerentes e autónomas, portanto, que um conjunto de proprietários se pudesse juntar e concretizar aquilo que são as determinações do plano, e, essencialmente, as unidades de execução definidas são a unidade de execução A, que é destinada às atividades económicas, que é toda a zona norte poente, corresponde aos terrenos da SONAI e suas participadas, portanto, a unidade de execução A corresponde à SONAI e às suas participadas. A unidade de execução B, que corresponde à requalificação dos usos industriais na zona norte poente. Na unidade de execução C é uma unidade central, ver se não erro exatamente, é uma unidade de execução central que separa a zona das áreas económicas com a área residencial e que serve exatamente de remate da área habitacional a sul, e a unidade de execução D, que é junto ao núcleo, que é já no núcleo histórico da Abrunheira e corresponde ao remate de espaços intersticiais livres. Para cada unidade de execução foram, por um lado, obviamente, aquilo que são os benefícios de edificação resultantes da aplicação daqueles índices, mas foi, enfim, na distribuição desses benefícios tem que haver e tem que se estabelecer inequivocamente qual é que é o outro lado da moeda, que é, obviamente, os encargos. E, portanto, cada unidade de execução, enfim, definidas e delimitadas, tal como vos referi há pouco, portanto, com base na delimitação cadastral, corresponde a um conjunto de proprietários, e esse conjunto de proprietários tem atribuído uma determinada capacidade edificativa e fica obrigado a um conjunto de encargos, que no caso da unidade de execução A é a mais extensa, obviamente, também é maior em termos de terreno e também corresponde pela aplicação do índice, portanto tem o mesmo índice que qualquer outra. Foi estabelecido um conjunto de obrigações que, se formos, espero que não esteja aqui ninguém da unidade de execução A, se formos fazer a comparação relativamente às outras, tem uma carga de obrigações superior às demais. Portanto, suportou os custos de elaboração de todo o plano,
tem a execução de praticamente todos os eixos viários na área do plano, do setor norte. Tem a reformação da rede de transporte de energia, porque há algumas linhas de distribuição de energia elétrica que têm que ser relocalizadas. Tem a limpeza e o tratamento das linhas de água. Tem a execução da bacia de amortecimento. Tem a execução do parque urbano a norte. E a participação naquilo que é no outro parque urbano mais a sul, portanto central na área do plano, quer a elaboração do projeto, quer com participação em 50% do seu custo. Também nessa área está incluída uma área de expansão, de ampliação da escola da Abrunheira, em que fica obrigada não só a ceder o terreno, como é óbvio, mas a proceder à sua limpeza e à sua vedação, por forma a que a Câmara o receba já de uma forma integrada no espaço da escola. E depois, obviamente, a execução de todas as áreas verdes do domínio público e de proteção e de enquadramento dos edifícios. Na unidade de execução B, e porque, no fundo, queremos dar aqui um incentivo de reconversão e de requalificação das áreas industriais abandonadas e degradadas, as obrigações foram muito reduzidas. Tem apenas que fazer o reperfilamento de uma via já existente, que no fundo passa à frente da Impala e que lhes dá hoje acesso, e depois fazer aquilo que é o tratamento das áreas a integrar no domínio público, áreas verdes, proteção e enquadramento das edificações. A unidade de execução C, que é a zona central do plano, e que corresponde, por um lado, a um remate de edifícios de serviços e a sul, o remate da área da colónia Cis Marias. Tem também aí uma importante linha de água, portanto deverá proceder à sua limpeza. Tem também aí uma bacia de amortecimento e complementa os 50% da execução do Parque de Recreio e Lazer também é instalado. E depois, obviamente, também aqui as áreas de proteção e as áreas de domínio público. A unidade de execução D, que corresponde já ao remate da malha no aglomerado da Abrunheira, é a requalificação das infraestruturas envolventes e a requalificação do entroncamento da Avenida dos Combatentes com a Rua da Cabine, que desde há muitos anos tem sido sempre um ponto de conflito e, portanto, no âmbito da execução desta unidade, será definido o redesenho desse entroncamento. Aqui, obviamente, não é para se perceber rigorosamente nada, é para perceberem que este quadro é o quadro de execução em que, de um lado, estão aquilo que são os benefícios, portanto, quantos metros quadrados e para quê cada proprietário tem, e, portanto, isto não é uma operação em que todos recebem e não dão, porque este mesmo quadro não pode ser associado a tudo aquilo que vos estive a mostrar, que é o lado direito do quadro. Sim, senhora, os senhores têm esta capacidade edificativa, mas têm que cumprir com as vossas obrigações e suportar estes encargos. Isto é uma operação de saldo zero para o município e, portanto, não se entenderia de outra forma que pudesse o plano atribuir um conjunto de direitos sem lhe estar associado também um conjunto de obrigações. São os números gerais relativamente ao plano, portanto, uma área de intervenção de 70 hectares, o índice global, portanto, ponderado com o índice 0,30 que é atribuído na área da auge e os outros dois na restante área, mesmo assim chegamos a um índice global do plano inferior ao do PDM, portanto 0,26. Temos 30 hectares afetos à estrutura ecológica municipal, dos quais estes projetos especiais são os ditos parques urbanos e áreas de lazer e recreio. Da construção nova temos as áreas de habitação, cerca de 70 mil, comércio 40 mil, serviços mais 40 mil e o turismo 14 mil. E áreas de reabilitação, no fundo é a reabilitação de construções existentes, 45 mil. Os números de investimento também estão ali do vosso lado direito, num total de 125 milhões e que, de acordo com os estudos económicos, projetarão
cerca de 1.800 postos de trabalho diretos. Penso que não há mais... isto também são, no fundo, índices, portanto, temos na ordem dos quase 70% de área de terreno não impermeabilizado, portanto, apenas impermeabilizamos 30% de terreno, um número máximo de pisos 5, mas a média de toda ponderada corresponde a dois pisos, e depois a densidade habitacional, portanto, fogos por habitantes 8 e 14 habitantes por hectare. Relativamente ao plano, o setor norte, portanto, isto relativamente à capacidade edificativa, no setor norte as atividades económicas correspondem a cerca de 61%, a Auge 35% e o núcleo da Abrunheira 4%. Depois lá em cima têm separado por setores, em que obviamente no setor sul a área da colónia de Sesmarias tem um peso significativo, a habitação nova 12% e o núcleo da Abrunheira 11%. No setor norte, obviamente, tem um peso a construção nova, na ordem dos 74%, mas temos também a requalificação industrial 11%, os compromissos urbanísticos 15% e depois ali também os dados relativamente à Auge. A última fase de elaboração do plano foi ao nível da concertação com as diferentes entidades, estão aqui listadas, portanto imaginam que o diálogo não terá sido fácil, mas foi conseguido e todos eles deram parecer favorável, alguns favorável ao condicionado e que foram integradas os condicionamentos na proposta final de plano. Nós estamos na zona azul e, portanto, no final deste período de discussão pública, obviamente, hão de ser ponderadas todas as contribuições e seguirá-se-á, obviamente, a aprovação em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal de quem é a competência exclusiva para a aprovação deste tipo de instrumentos. E esta é a imagem final do plano com que vos deixo e estarei, obviamente, Sr. Presidente, disponível para o que entender necessário.